Fala, rapaziada, tudo beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as curvas de cupom cambial e inflação, beleza? Vamos lá então. O que é curva de cupom cambial? É um gráfico que mostra como são as taxas de juros em uma moeda estrangeira, normalmente relacionadas a títulos denominados numa determinada moeda, variando ao longo do tempo para diferentes prazos de vencimento. Essa curva é útil para investidores, traders e analistas financeiros que desejam entender as tendências das taxas de juros em uma moeda estrangeira específica e tomar decisões de investimento com base nessa informação. Ela também pode ser relevante para governos e bancos centrais ao planejar políticas monetárias e cambiais, ok? Galera, aqui eu trouxe a diferença entre o cupom limpo e o cupom sujo, tá? Então, o cupom limpo é o cupom que utiliza a cotação corrente, ou seja, a taxa do dia do câmbio, ok? O cupom sujo é o cupom que utiliza a taxa de câmbio de venda do dia anterior à compra do título em questão, certo? A curva do cupom cambial, galera, em dólar, utiliza o quê? Tá? Utiliza os contratos futuros de cupom cambial negociados na B3, tá? A taxa de câmbio PETAX de venda divulgada pelo Bacen a partir das 13h30 da tarde, tá? Para cupom limpo, tá? Do dia. A taxa de câmbio PETAX de venda utilizada pelo Banco Central do dia anterior para cupom sujo e a taxa CDI divulgada diariamente pela B3, certo? A curva de cupom cambial em euro, galera, se utiliza o quê? Se utiliza a curva de cupom de dólar limpo e a curva de spread de euro. Uma curva de spread de LIBOR e euro, divulgada diariamente pela B3, certo? E aqui, galera, eu coloquei uma observação. A taxa LIBOR é a taxa de referência diária dos empréstimos interbancários do mercado de Londres, ok? O que é curva de juros, pessoal, do cupom de IPCA? Tá? Esse cupom seria a taxa de juros real calculada pela diferença entre a taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia, que é o nosso DI, e a inflação medida pelo IPCA, certo? E aqui, galera, eu trouxe um exemplo para vocês. Com uma taxa de juros pré-fixada de 4% e uma inflação projetada de 1,5%, o cupom se daria por, tá? Aí eu faço uma divisão menos 1, tá? Não esquecendo, galera, que eu tenho que dividir as taxas de juros por 100, tá? Fazendo 1 mais, como aqui é a fórmula que tem nesse exemplo, 1 mais dividido a taxa de juros por 100, que vai ficar 1,04, e também pela inflação projetada, que fica 1 mais, se dando pela divisão por 100, né, 1,5, ficaria 1,015, menos 1 igual. Antes de nós termos o resultado, nós temos que multiplicar por 100 para dar o resultado em porcentagem, tá? Como observação, essa curva a termo utiliza como base o calendário de divulgação do IPCA do IBGE e a curva de juros pré-fixada obtida a partir dos contratos futuros da taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia, que seria o DI
D1, ok? O que é a curva de cupom de GPM, galera? Ela é calculada pela diferença entre a taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia, o DI, e a inflação medida pelo IGPM, tá? Tanto essa curva como a de cupom de IPCA funcionam como importantes ferramentas para a proteção dos investidores contra a flutuação das taxas de juros brasileiras. A curva termo do cupom do IGPM utiliza como base o calendário de divulgação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas e a curva de juros pré-fixada, obtida a partir dos contratos futuros de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia, o DI1. Ok, galera? Então, mais uma aulinha aí, espero que estejam gostando, né, da nossa sequência de aulas e vamos que vamos. Valeu!